Em Mato Grosso do Sul, mais de 60 laticínios são responsáveis pela exportação de leite do estado para fora do país. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, conversando hoje com o presidente do Sindicato de Laticínios aqui de Mato Grosso do Sul e coordenador da Câmara Setorial do Leite, o Paulo Fernando Barbosa, que está aqui no estúdio para falar sobre esse assunto. Ano passado, vocês tiveram perdas significativas, né? Bom dia. Bom dia, Verusca. Realmente, o setor de laticínios do Mato Grosso do Sul vem passando por percas já acumuladas nos últimos 10 anos, pelo menos. Nós que tínhamos uma produção em torno de 1 milhão de litros de leite por dia, hoje estamos em torno de 480 mil litros produzidos pelos produtores do nosso estado. Né? O que houve, Paulo? A gente tem uma competição muito forte, né? Você acabou de falar há pouco sobre o eucalipto, né, em algumas regiões. A gente tem a competição com a lavoura, que tem se tornado muito competitiva, tem muito atraente, né? Muitos produtores têm diminuído a sua área de produção de leite e feito outras culturas nas suas propriedades. O que está faltando? Está faltando mais incentivo por parte do poder público, subsídios? O que poderia ser feito para que esses produtores voltassem para o leite? Sim, nós temos alguns fatores que podem auxiliar nessa retomada da produção de leite do nosso estado. Entre eles, sim, o incentivo, né, da parte do poder público com assistência técnica, com melhorias, né, de estradas, de fornecimento de energia elétrica, porque são fatores que determinam muito a produção de leite, né? E também incentivos para as indústrias, que elas possam também estar mais, vamos dizer assim, capacitadas, com tecnologias mais avançadas, com melhores processos, né, para que a gente possa industrializar melhor o leite aqui do estado do Mato Grosso do Sul e valorizar ainda mais o nosso produto, que é um bom produto aqui no nosso estado. Seria importante que, por exemplo, o governo subsidiasse parte dessa tecnologia de maquinários e de equipamentos para as indústrias? Para as indústrias, eu acho que o governo pode, na verdade, conceder incentivos para a compra, né? Talvez subsidiar ou exatamente financiar, talvez não seja possível para o governo estadual, mas sim trazer recursos federais para que as indústrias possam modernizar os seus pátios industriais aqui no estado. A gente compete com a gente mesmo, pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, né? A gente tem uma competição interna entre as indústrias porque a gente tem uma falta muito grande de matéria-prima. A gente tem hoje a capacidade instalada industrial hoje do estado é em torno de 1 milhão de litros por dia nas indústrias, mas nós temos só 480 mil litros. Então, as indústrias ociosas acabam fazendo um mercado muito voraz uma contra a outra e a gente tem essa dificuldade de ficar competitivo com relação aos outros estados. Isso porque os produtores acabaram indo para outras culturas, para outras commodities, por serem mais rentáveis. Isso. Tem toda a dificuldade, né, que a gente conhece, o produtor de leite, a gente sabe da dificuldade que ele tem, que é produzir o leite, é uma tarefa diária, que é toda manhã e muitos toda manhã e toda tarde, aquele compromisso, a vaca não espera, né? Ela tem que ser ordenhada naquele dia e muitas vezes o produtor ele não tem a sucessão, né? Ele vai ficando com mais idade, ele acaba saindo da atividade porque ele não tem uma pessoa, um filho, alguém que vai suceder ele ali naquela atividade e aí ele acaba achando mais rentável, até mais fácil até para poder conduzir a sua atividade ali passar para outra cultura que não exija tanto essa tarefa diária. 7 em cada 10 propriedades rurais aqui no Brasil são de pequenos agricultores que produzem o leite. É mais voltado para os pequenos agricultores mesmo? A gente tem no Brasil um quadro de muitos produtores realmente tirando leite. É a segunda cadeia que mais emprega no Brasil, né? Ela está bastante focada nos pequenos, mas o que a gente tem visto e a tendência que a gente observa a parâmetros mundiais é que essa produção ela vai se concentrar em produtores maiores e permanecendo ali talvez alguns produtores de agricultura familiar, mas que tenham uso da tecnologia bastante avançado dentro da sua propriedade para que eles possam conseguir recurso suficiente para sobreviver. Paulo, quando você fala em capacidade instalada da indústria para 1 milhão de litros de leite, é por dia isso ou é mensal? Isso é por dia. Por dia, nós temos essa capacidade? Nós temos essa capacidade instalada e está ociosa, né? Na pandemia, houve um maior consumo de leite, de café, mas o leite também entrou nessa cesta. Por que mesmo com essa valorização, a gente não continuou nessa esteira? Porque houve uma valorização de preços, né? Ela foi uma valorização muito rápida. No início da pandemia, houve-se aquele desespero, ninguém sabia como iria fazer. O preço se manteve ali em patamares baixos, de repente ele subiu rápido. E
não durou muito tempo, ele voltou muito rápido também. Muito porque a gente tem um vizinho aqui do Brasil, que é a Argentina, que coloca grandes volumes de leite em pó ou até mesmo de queijos dentro do Brasil e acaba derrubando o nosso mercado porque eles têm uma produção muito grande e um consumo muito menor em termos de população e o Brasil é a porta de saída desses produtos deles lá na Argentina e aquilo deu uma segurada no nosso mercado aqui. Bom, a gente sabe que a indústria precisa se modernizar, que você mesmo falou, seria importante o governo trazer incentivos federais para essa modernização do parque das indústrias. Agora, para o produtor de leite, para poder tirar esse produtor, né, da competição de outras commodities, para que a gente pudesse fazer com que esse produtor se dedicasse mais à cadeia do leite, o que seria necessário? A gente acredita que o incentivo em assistência técnica e novas tecnologias. Esses fatores fazem com que a vida do produtor se torne mais fácil e mais atrativa financeiramente. Faz com que ele produza mais com um custo menor e ele possa ver realmente que o resultado tenha aparecido na propriedade dele, ele possa talvez contratar mais pessoas, aumentar essa mão de obra ali dentro da propriedade dele e fazer a empresa dele, produtora de leite ali, ser mais, ter uma escala melhor de produção e conseguir atingir, né, resultados satisfatórios para eles como família, né? É o que a gente vê, por exemplo, em estados como Minas Gerais. Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, a gente tem muitos estados que são referências de leite na produção aqui nacional e uma coisa que a gente enxerga muito que os produtores nesses estados onde tem se desenvolvido é a questão de cooperativismo e associações. O produtor, se ele for menor, ele precisa se juntar num grupo para que ele possa ter força, tanto para negociar quanto para comprar, né, para vender quanto para comprar. O problema dessa falta, entre aspas, de leite, né, dessa produção menor de leite, é que o preço chega para o consumidor também mais alto, né? Exatamente. A gente tem essa dificuldade também, não é uma dificuldade do Mato Grosso do Sul, mas sim do Brasil como um todo, onde grandes redes acabam colocando margens maiores nesses produtos lácteos, né? E aí eles ficam muitas vezes pouco atrativos para o nosso consumidor. O Brasil tem um consumo per capita de leite menor do que países como da Europa, até mesmo acho que da China, da Índia, e a gente poderia ter ainda mais consumo de lácteos, que melhoraria mais a questão da produção, né, o preço para o produtor, mas a gente tem essa dificuldade com essas margens aí. Quanto é a nossa renda, nosso consumo per capita? Em torno de Fiquei curiosa agora. Em torno de 160 litros de leite por habitante ano aqui no Brasil. De produtos lácteos, não é só leite, né? A gente fala em leite, né, mas envolve todos, entre queijos, leites, iogurtes, todos esses produtos que saem do leite. Eu acho que eu estou nesses 160 litros por pessoa, é isso? Por ano, por isso. ano? Eu acho que eu estou dentro dessa. Eu adoro um queijo. Eu acho que a gente consome um pouco mais, assim. A gente que gosta come um pouco mais. Como é que vai ficar esse ano? Qual que é a previsão, a estimativa que você faz para esse ano? Só para a gente encerrar. A nossa perspectiva não tem sido muito animadora para esse ano. O que a gente pode esperar é de um mercado, creio eu, estável, sem altas significativas por período de entre-safra. É o que a gente tem enxergado, muito por conta da economia que está realmente desacelerada, né? Então, o consumo nosso aqui interno está interferindo na nossa produção e a importação também está atrapalhando um pouco. E vocês estão conversando com o governo do estado para esses incentivos fiscais? Sim, nós, né, através do nosso sindicato, do Silemes, a gente faz as nossas ações. A Câmara Setorial, a qual eu coordeno, ela leva essas ações diretamente para o secretário para o governador, para a gente poder tomar essas medidas. A gente está em conversa com todos os elos da cadeia. E há uma sensibilidade para esse assunto? Sim, a gente tem visto que a gente está com bastante oportunidade para poder caminhar. Pelo menos conversar, né? Isso. Nós temos agora já um plano do leite sendo confeccionado e provavelmente o governador Rida deve estar publicando isso em breve. A gente espera que isso dê um up aí na nossa produção de leite do nosso estado. E dentro desse plano viria esse incentivo que vocês esperam, tanto para a indústria quanto para os produtores? É o que a gente espera que tenha dentro desse plano, que saia conforme a gente colocou lá, juntamente com várias outras instituições, né? A gente tem construído esse plano e a gente espera que ele saia na integralidade dele. Tá bom. Tá bom? Vamos esperar. Vou te convidar para quando sair, para você voltar aqui. A gente vem aqui para dar boas notícias. Obrigada, Obrigado. viu? Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado.